Olá, galerinha, eu sou a professora Simone Marcoski, sou professora do 5º ano da Escola Cipriano Sevino Custódio. Nessa semana, nós vamos iniciar uma recapitulação, uma revisão da apostila do primeiro volume da disciplina de Geografia, onde fala sobre a dinâmica populacional brasileira. Então, se você ainda não pegou o seu material, corre lá, pega lápis, caderno e a apostila. Corre lá! População brasileira. Você sabe dizer qual o significado da palavra população? População é um conjunto de pessoas de um determinado lugar. Por exemplo, a população escolar, do bairro, do município, da unidade, da federação ou do país. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil conta com mais de 200 milhões de habitantes com diferentes características físicas e culturais, em razão da nossa história de povoamento, que promoveu uma miscigenação entre diversas etnias, formando a atual população brasileira. Observe a composição de imagens que retrata a diversidade da população brasileira. A diversidade cultural brasileira é fruto da influência histórica de vários povos que ajudaram a construção do país. Além dos indígenas que habitavam o território antes da colonização, outros grupos étnicos contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Entre eles, portugueses, africanos, alemães, italianos, poloneses, holandeses, sírios, espanhóis, libaneses, japoneses, etc., que colaboraram para o desenvolvimento do território e para a construção da identidade da população brasileira. De novo! Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Eu sei! eu não sou igual a você, Sei também! mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei! eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. De novo! Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, mas
nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Que não! Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Nossa população veio de uma mistura de diversos povos e, através deles, também temos uma cultura bem diversificada. Crescimento da população. Você aprendeu que a população brasileira já ultrapassou os 200 milhões de habitantes, mas nem sempre foi assim. Observe a tabela a seguir e veja o quanto cresceu a população do Brasil desde o primeiro censo realizado em 1872, quando nosso país ainda era uma monarquia e governado pelo imperador Dom Pedro II. A partir de 1940, o IBGE passou a conduzir e administrar a pesquisa do censo, realizada até os dias de hoje, a cada 10 anos, que coleta dados sobre a população do país e a sua condição de vida. Com essas informações é possível dar respostas às seguintes questões: quantos somos, como somos, onde vivemos, como vivemos. Ali do lado, no final da página, você vai ver recenseadora do IBGE, tocando a campainha de um apartamento cujo morador será entrevistado para a pesquisa do censo. Foi em 2010, no Rio de Janeiro. A cada 10 anos, o IBGE realiza um novo censo. No ano de 2020, a população brasileira deve ultrapassar os 209 milhões de habitantes e haverá mais idosos e menos crianças no país. Já estudamos que a população brasileira, por volta do ano de 1900, somava cerca de 17 milhões de habitantes. Atualmente, segundo dados do IBGE, já somos mais de 209 milhões, um crescimento de mais de 190 milhões de pessoas. Conheça alguns motivos pelos quais isso aconteceu. Muitos imigrantes vieram para o Brasil, em busca de uma nova vida, longe do seu local de origem, colaborando para o aumento da população brasileira. Imagem: imigrante europeu no pátio central da Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo, em 1910. A coleta de lixo, o tratamento de esgoto e o acesso à água tratada contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e da redução de doenças. Construção de rede de esgoto em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1913. Investimentos em saúde pública e a descoberta de vacinas contribuíram para a redução de diversas doenças e, consequentemente, do número de óbitos de pessoas, fazendo com que a população brasileira aumentasse. Vacina contra meningite em São Paulo, estado de São Paulo, 1975. População absoluta e relativa. Iremos estudar agora a diferença entre as duas. A população absoluta é o número total de habitantes de um município, unidade de federação ou país. Segundo o último censo do IBGE de 2010, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, com uma elevada população absoluta de 190.755.799 habitantes. Já a população relativa, também chamada de densidade demográfica, representa a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em um município, unidade de federação ou país. Para saber qual é a densidade demográfica de um determinado lugar, temos de realizar a divisão entre o número da população absoluta e o espaço ocupado. Observe a fórmula a seguir. Densidade demográfica igual população absoluta dividida por área. Assim, para saber qual é a densidade demográfica do nosso país, fazemos o seguinte cálculo. Densidade demográfica do Brasil igual 190.755.799 habitantes,
dividido para 8.515.759 km², igual a 22.400 habitantes por km². Embaixo é a área territorial e em cima é o número da população absoluta do Brasil, segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE. A densidade demográfica de um país pode ser considerada alta ou baixa dependendo da quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Observe a tabela a seguir, que apresenta a estimativa da densidade demográfica do país, considerados mais populoso em 2015. Densidade demográfica do país mais populoso em 2015. O país mais populoso em 2015 era Bangladesh. Depois vinha a Índia, Paquistão, Nigéria, China, Indonésia, México, Estados Unidos, Brasil e Rússia. Fonte IBGE, 2019. Conforme os dados da tabela, o território brasileiro apresenta uma baixa densidade demográfica, ou seja, é um país pouco povoado em relação aos outros países apresentados. Distribuição populacional. A distribuição populacional no Brasil é bastante desigual. A maioria dos habitantes concentra-se nas áreas próximas da faixa litorânea e na maior parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. O mapa a seguir mostra a distribuição da população pelo território brasileiro. As áreas menos povoadas, isto é, com menor concentração de pessoas, estão representadas pelas cores mais claras. As áreas identificadas pelas cores mais escuras são as mais povoadas, ou seja, com maior concentração de pessoa. Fonte do IBGE em 2016. Portanto, examinando o mapa, podemos afirmar que há mais pessoas morando em algumas áreas do país do que em outras. Estrutura da população brasileira. Uma das formas utilizadas para analisar a estrutura da população brasileira são os gráficos chamados de pirâmide etária, que nos fornecem dados importantes em relação à estrutura de uma população. Eles são organizados por sexo e idade em determinado período. Observe a seguir a pirâmide etária do nosso país, elaborada pelo IBGE com dados de 2017. A pirâmide etária é constituída por faixas que indicam a idade da população. Na base ficam os mais jovens, na parte central, chamada de corpo da pirâmide, os adultos. E no ápice, ou seja, no ponto mais alto do gráfico, fica a população idosa. A análise desse gráfico permite a visualização rápida da estrutura etária da população brasileira. Assim, podemos identificar que a maior concentração de pessoas está na faixa de 0 a 39 anos, evidenciando que o país apresenta uma população jovem. Antigamente, era comum mulheres terem muitos filhos, porém, ao longo do tempo, a taxa de fecundidade da mulher brasileira vem diminuindo em função de vários fatores, como o aumento da escolaridade, planejamento familiar, maior participação da mulher no mercado de trabalho, expansão da urbanização, entre outros. Atualmente, essa taxa é de 1,9 por mulher. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que teria uma mulher ao final do seu período reprodutivo. Segundo os resultados da amostra do Censo Demográfico 2010, o número médio de filhos nascidos vivos por mulher, concebidos ao final do seu período fértil, foi de 1,90, uma queda de 69,2% em relação a 1940. Em consequência dessa queda, teremos uma mudança na estrutura da população brasileira, pois no decorrer do tempo haverá uma redução da base da pirâmide etária e o alargamento do seu topo, ou seja, no futuro teremos mais pessoas idosas do que jovens no país. Observem a projeção do IBGE para a população brasileira no ano de 2060. Portanto, por meio das pirâmides etárias, podemos analisar as mudanças que ocorrem na estrutura da população brasileira com o passar do tempo. Com base nessas informações, governantes e sociedade devem se organizar para atender a essa população com maior expectativa de vida,
Expectativa de vida, também conhecida como esperança de vida, é o tempo médio de vida entre o nascimento e a morte de uma pessoa. Então, pessoal, essa foi mais uma revisão que a gente fez sobre a população brasileira. E a prof quer falar para vocês que tem uma atividade complementar para fazer no caderno, tá bom? Até a próxima aula, lembrando que o nosso planejamento agora é quinzenal. Então, a gente fez a primeira semana e tem outro videozinho que é da semana que vem, tá bom, pessoal? Até semana que vem, tchau!